Dreams didn't make us kings. Dragons did. Tá começando agora o Da Hora Cast, o podcast do Nerd da Hora, apresentado por Lauro Dutra e Caroline Sayuri. Fala Da Hora Casters, beleza? Meu nome é Lauro Dutra. E aí, Da Hora Casters, meu nome é Caroline Sayuri. E hoje temos um convidado super especial aqui no episódio, o Happy. Fala aí, Happy. Saudações, Da Hora Casters, aqui quem fala é o Happy. E nesse episódio vamos discutir sobre o primeiro teaser de House of the Dragon, que a HBO pegou todo mundo de surpresa e revelou muito antes da hora. Opa! Opa, pode falar. Muito de surpresa ainda, né? Porque ninguém esperava. Sim, ninguém esperava. E primeiro eu quero saber o que você achou, Sayuri. Olha, no começo, assim, de primeira, a gente não vê muitas coisas, né? Porque o coração tá ali, meu Deus, HBO, não faz isso com a gente, não pega a gente de surpresa assim, não. E eu achei maravilhoso. E tem o quê? 1 minuto? Nem isso. E mostrou muitas coisas. E é uma coisa assim, nossa, tá vivo de novo, né? Ainda bem que está vivo. E eu gostei bastante. Exatamente. Eu achei que foi o momento certo da HBO lançar esse teaser, porque mesmo que a série não tenha finalizado as gravações, foi um teaser pequenininho, apenas aquele lembrete de que vai ter essa série do universo de Game of Thrones ano que vem. E eu achei o teaser também maravilhoso, apesar de, como você falou, não mostrar muitas coisas, mas a gente já vê alguns pequenos detalhes da série, do que vai acontecer, né? A gente já vê algumas coisinhas ali naquele teaser. E fora a trilha sonora que tá impecável, né? Temos ali maravilhosa. Sim, temos ali a presença do tema da Casa Targaryen, né? Que, pelo amor de Deus, é o melhor da trilha sonora de Game of Thrones. Tá vendo, Capivara? Capivara! Nem terminou as gravações e eles já lançaram um teaser pra gente. Sim. E olha que House of the Dragon é da HBO. E a HBO é uma empresa subsidiária da própria Capivara. Capivara! É uma empresa subsidiária da Warner Bros. Então, assim, por quê, né? Por que a Capivara... Capivara! A HBO revelou o teaser de House of the Dragon, mesmo com as gravações ainda em andamento, e com os segredos de Dumbledore, ela simplesmente está deixando rolar, né? Nem sabemos quando vai ter o trailer. Mas estamos aqui esperando, ansiosos ainda, igual a esse teaser que acabou de sair, né? Sim, com certeza estamos loucos, sedentos pelo trailer de Animais Fantásticos, que até agora nada. E Happy, o que você achou do teaser? Cara, me pegou de surpresa, porque eu não tinha visto nada ainda sobre, sabe? Eu tava meio que acompanhando junto com de acordo com o que a minha irmã ia me falando. Mas, fora isso, na hora que eu vi o teaser, eu achei, pra falar a verdade, eu achei bem da hora, eu achei interessante, sabe? Tanto que uma das partes que eu mais gosto de Game of Thrones é a parte de combate, parte de armadura e essas coisas. E uma das partes que eu vi que mais me interessaram no trailer foi uma parte onde foi bem curtinha, que tinha dois, eu não sei se eram cavaleiros, mas duas pessoas de armadura ali lutando. E a armadura cinza, assim, com um elmo, assim, com aquela parte vermelha, assim, pra cima, assim, nossa, eu achei muito da hora, muito legal. Achei bem Da hora. da hora, cast.
Foi bem da hora, né? E sabe o que seria da hora também? Seria da hora se você seguisse o Da Hora Cast no Spotify e se inscrevesse no Nerd da Hora com o sininho ativado para receber os novos vídeos. Bom, e como o Rap estava falando, o duelo em questão é do Daemon Targaryen, mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente. A gente vai comentar o teaser frame por frame, a gente vai entrar em alguns detalhes que a gente só foi perceber depois de algum tempo, depois de reassistir o teaser várias vezes. E já começando o teaser, temos o Daemon Targaryen andando em algum lugar bem escuro, que eu não sei vocês, mas essa cena do Daemon com a tocha na mão me lembrou muito aquela cena do Varys lá na primeira temporada de Game of Thrones, quando ele foi visitar o Ned Stark lá nas celas escuras, ou celas negras, eu não lembro exatamente como é chamado, mas me lembrou muito aquela cena. Só que, assim, pode ser qualquer lugar, né? Não tem como. Ah, ele tá em Porto Real, ele tá em Pedra do Dragão, ele tá em Winterfell. Não tem como a gente falar um lugar, porque é só preto, né? É só um lugar escuro, então pode ser qualquer lugar. Não deu pra gente identificar, porque foi rápido também, né? É uma cena curta. Sim, uma cena bem curtinha, não demorou nem 2 segundos, 3 segundos no máximo. E depois dessa cena, temos o Daemon e a Rhaenyra em algum lugar e eles estão de costas. Mas o detalhe mais picante que a gente vê nessa cena é o vestido da Rhaenyra que está aberto nas costas. E eu acho que... não sei não, viu? Mas aí tem. Sim, aí tem um cestinho aí. Sim, Como marca registrada de Game of Thrones. sim, marca registrada. E o Daemon Targaryen e a Rhaenyra Targaryen são tio e sobrinha, né? Então é uma coisa que já vem, que a gente já conhece muito bem, né? Com o Jon e com a Daenerys, que eram sobrinha e tio. Então eles estão fazendo meio que essa jogada, trazendo essa relação de parentes que a gente já viu lá em Game of Thrones. Mas que é uma coisa que faz parte da história. Então, com certeza, isso ia estar na série, de um jeito ou de outro. Sim, de um jeito ou de outro. Ia acontecer, né? Lógico que vai acontecer isso. Com certeza vai acontecer. E tem uma cena mais pra frente do teaser que é exatamente a mesma cena, mas a gente vê de outro ângulo o Daemon Targaryen e a gente vê que a roupa dele tá desabotoada. A parte de cima, assim, tá desabotoada, né? Então, e o que eu tiro de conclusão dessa cena é que é uma cena pós-núpcias. Que os dois já tiveram ali a relação, né? Já tiveram um momento ali quente e tudo. E essa cena é depois desse momento, pode ser que tenha acontecido uma morte ou alguma coisa muito impactante, e por isso que o Daemon tá com aquela cara triste, né, que a gente vê ele bem caído, ele tá meio cabisbaixo ali, com um olhar triste, e a Rhaenyra tá ali do lado meio que consolando ele. Eu achei que ela tá como se fosse alguém consolando ele. E no meio desse consolo rolou, né, o negócio ali. E agora eles estão pensando, meu Deus, o que a gente fez? Tipo, fulano morreu e a gente veio pra cá e fez isso. Né? Eu acho que tem todo esse clima que vai rolar. E também a cena que tá bem escura, né? Tá bem monocromático aquele cenário. Sim, e eles estão... A cara deles é bem... Eles estão com a cara bem preocupada, né? Bem preocupados. E a próxima cena que a gente tem é uma das cenas que, quando eu assisti o teaser pela primeira vez, para mim era uma cena normal, era um fogo, uma cidade queimando, qualquer coisa. Ou alguma coisa de cima, assim, pequenininho, né? Não dava pra ver direito. Sim, eu achei que era uma cidade, assim, mostrada, pegando fogo, sabe? Nossa, eu nunca percebi esse negócio.
E depois que eu reassisti o teaser, eu tive que reassistir várias vezes para perceber que aquilo ali é um crânio de dragão, né? Dá para ver claramente se a gente pausar a imagem, pausar a cena, mudar um pouco o contraste da cena também, dá para ver melhor ainda, que é o crânio de um dragão, dá para ver os dentes, as escamas. E assim, como tem as velas ali naquela cena e o dragão tá parado, né, nenhum dragão fica naquela posição daquele jeito, eu acredito que aquilo ali é um funeral de dragão. E daí eu pensei, bom, naquela época, o Balerion, o Terror Negro, o maior dragão de todos, que foi o dragão do Aegon, o Conquistador, já tinha morrido. Só que fazia pouco tempo que ele tinha morrido. Tinha uns 7 anos, 6 anos talvez. Então, aquela cena pode ser o funeral do Balerion, que eu acho que é a cena de abertura da série. Eu acho que é a primeira coisa que eles vão mostrar como um prelúdio do que vai acontecer nas próximas temporadas, né? E no restante da primeira também. Porque a gente sabe que vai ser dragão contra dragão, né? Então é inevitável que o dragão morra. E pra mim aquilo é um prelúdio do que a série vai mostrar nos próximos episódios e nos próximos anos também. E eu acho muito legal mesmo a gente ter, se de fato for o funeral do Balerion, se de fato ele aparecer, o corpo dele tudo, eu acho muito legal a gente ter essa possibilidade de poder ver o dragão, né? Mesmo que não nativa, mas a gente vê o dragão ali inteiro, o corpo dele, o tamanho Não dele. Não só o osso, né? Que nem Sim. aparece em Game of Thrones. Sim, porque lá em Game of Thrones a gente só viu o crânio, né? Só o esqueleto dele, só a cabeça mesmo. E é legal esse negócio deles colocarem os dragões como parte essencial. E eu acho que vai mostrar bastante isso. Com certeza. A presença dos dragões é muito grande em House of the Dragon. Na dança dos dragões também. Na história do livro, os dragões são muito presentes. Tanto é que a gente tem cerca de 21 dragões nesse período. Então, com certeza, a gente vai ter dragão pra caramba. Dragão vai ser o ponto ápice de House. Até porque a série se chama Casa do Dragão. Então, assim, né? Já tá meio óbvio. A cena seguinte mostra o Mão do Rei, o Sir Otto Hightower. A gente vê ali no traje dele o icônico broche da Mão do Rei, que é uma coisa que foi muito presente em Game of Thrones. A gente teve algumas mãos do rei ali, né? O Tywin Lannister, depois a gente teve o Tyrion lá, que foi mão da Daenerys. E, assim, o Otto Hightower, eu não sei muito sobre ele. Eu ainda tô lendo Fogo e Sangue e eu não cheguei nessa parte exata da história de House of the Dragon. Mas o pouco que eu sei sobre a história, o Otto Hightower, ele não é muito diferente do pai da Cersei, não. Tipo, eu acho que dá pra comparar um pouquinho, sabe? Ele é um pouco... Desculpa o palavreado, mas ele é um pouco filha da puta também. Um pouco, eu acho que ele vai ser muito. Então, eu acho que também vai ser o Tywin foi um pé no saco, né, em Game of Thrones. Eu acho que eu não conheço ninguém que goste dele, e nem a Cersei é um caso à parte. A gente gosta e desgosta. Desgosta ao mesmo tempo. Eu não conheço ninguém que fala assim, nossa, eu amo o pai da Cersei, eu acho ele maravilhoso, meu personagem favorito. Eu acho que não existe esse... Não, acho que não existe, não. O que você acha, Rap? Sim, o Rap sendo uma pessoa que acabou de assistir Game of Thrones, né? Ele assistiu tem pouco tempo e a série inteira. Me diz, Rap, o que você acha? O que você achou do Tywin Lannister? Olha, antes disso,
queria falar um pouquinho da Cersei, só um pouquinho só, porque boa parte da série eu me recusava a gostar da Cersei e do Jaime, porque eu simplesmente sempre lembrava das primeiras cenas deles, e eu sempre ficava na minha cabeça, tipo, não, eu não posso gostar desses caras. Só que chega num ponto que é meio que inevitável, sabe? É tipo, no final eles ficam meio que bons, assim, sabe? Não bons no caso do Jaime, até um pouquinho bom, assim, mas no caso da Cersei eu quero dizer, ela é... Nossa, ela fica muito legal, basicamente. Já o Tywin, nossa, esse daí não teve nenhum momento que eu gostei dele, pra falar a verdade. Eu acho que na parte que ele morreu foi a parte que eu mais tive um alívio. Uma das mais partes que eu tive mais um alívio no Game of Thrones inteiro, assim. Uma das partes que eu quase gritei finalmente, assim. Caraca, finalmente. Nossa senhora. Mas é isso. A gente entende bastante isso. Foi a mesma coisa que a gente sentiu. E foi a melhor parte de todas. A melhor parte que o Tywin contribuiu para a série inteira foi morrer. A única coisa que ele foi bom, porque de resto ele é um pé das bolas. Ele é um personagem que todo mundo odeia. E eu acho que vai ser a mesma coisa com o outro Hightower, viu? Não vai ser diferente, não. E a filha também, a Alicent. Raivas e mais raivas. A gente vai falar sobre a filha dele mais pra frente, quando ela aparece no teaser. Só que já dá pra dizer que ela vai ser tal pai, tal filha, né? Não precisa dizer mais nada. Tal pai, tal filha. Bom, o teaser continua e mostra o rei Viserys Targaryen. Nossa, eu tava muito ansioso pra ver uma imagem do rei Viserys. Infelizmente a gente não viu o rosto, né? A gente só vê ali um pedacinho da boca dele e a gente vê que ele está sentado no trono de ferro, que inclusive a gente vai falar sobre o novo trono de ferro mais pro final, né? Então fica aí no episódio que a gente ainda vai conversar sobre isso. E ele está segurando a Blackfyre, que em tradução é fogo negro, que é a espada que foi usada pelo Aegon o Conquistador, a espada ancestral da casa Targaryen. E eu achei o design da espada muito bonito. Ele condiz com as artes conceituais que a gente tem, o design dos dragões ali do lado, a pedra vermelha que tem. E a gente tem que ver um detalhe também, que o rei Viserys está usando um anel que tem o símbolo da casa Targaryen. E isso é muito legal, porque eles estão se dedicando até a esses detalhes de anel e coisas da roupa e tudo. Bastante detalhes. É uma coisa que a gente já tinha lá desde Game of Thrones, né? Então já era de se esperar essa coisa dos detalhes. Outro detalhe também nessa cena é que ele tá no trono, né? Sim, ele tá no trono, ele é o rei, o mais imponente de todos, o grande rei Targaryen. Finalmente temos os Targaryen, né, como reis aí de Kingsland, de Westeros. Porque em Game of Thrones a gente já tinha aquela vontade louca de ver a Daenerys indo pro trono e... É aquilo, né, gente? É aquilo. Então, é aquilo, mas depois a gente fala disso. Depois a gente vê a Rhaenyra Targaryen, a versão jovem dela, que é interpretada pela Millie Alcock, que é uma atriz muito linda. Eu nunca vi nenhum trabalho dela, mas eu já posso dizer que ela é maravilhosa também, porque ela tá perfeita como Rhaenyra. E em algumas imagens que vazaram das gravações, que a gente vê ela atuando lá com o Laenor Velaryon, a gente vê ela caminhando, assim, dá pra ver que ela tem a postura de uma jovem rainha. E eu, particularmente, eu achei essa cena dela muito bonita. Inclusive, ela se parece muito com a Daenerys, o olho dela, assim, o formato do rosto. E teve gente... Ela tem uma fisionomia muito parecida com ela. Nossa,
quando vi assim, falei. Não Sim. tem como você não lembrar da Daenerys. Porque ela é muito parecida. Muito, muito mesmo. Exatamente. E teve gente que até confundiu, né? Teve gente que até perguntou se House of the Dragon ia contar a história da Daenerys criança, né? Porque muita gente achou que a Rhaenyra era a Daenerys. Só que o pessoal tem que se atentar ao fato de que lá estava escrito 200 anos antes da queda do trono. Então a história é 200 anos antes de Game of Thrones. Eu acho que se no teaser eles tivessem colocado 200 anos antes de Game of Thrones, eu acho que ficaria melhor, o pessoal ia confundir menos. Sim, mas é uma coisa assim que pessoas que não prestam muita atenção nessa parte de 200 anos vai olhar pra ela, vai falar assim, nossa, gente. A Daenerys. Exatamente. E a Rhaenyra é filha do rei. Ela é a herdeira do Trono de Ferro. A gente sabe que o Viserys vai nomear ela como herdeira. E apesar dela ser mulher, ela tem o título de herdeira. Ela é a herdeira e ela vai ser a próxima rainha. E aí começa toda a confusão, né, Toda que a vai trama. ser mostrada em House of the Dragon. Toda a briga, porque depois, mais pra frente, o rei tem um filho homem, e aí a mãe desse filho homem, que é a filha do Otto Hightower, a nova Cersei, digamos assim, ela vai brigar pelo filho, porque o filho tem direito, porque é homem, e a Rhaenyra é mulher, e aí começa toda a guerra, toda a treta que a gente vai ver em House of the Dragon. Mas eu não vou comentar, né? A gente não vai comentar nada aqui nesse episódio, porque a gente só quer falar do teaser e algumas coisinhas de Game of Thrones e tudo, e vamos deixar os spoilers mais pra frente. E também, na próxima cena, nós vemos velas se apagando, né? E até então, nunca pensamos o porquê dessa cena. Até você assistir de novo, assim, e você pensar, nossa, pode ser a cena seguinte, né? Daquela parte que tem o crânio. E um monte de velas. Então, meio que você olha assim e parece ser a mesma cena. Sim, muito. Inclusive, as primeiras vezes que eu assisti o teaser, na verdade, todas as vezes que eu assisti o teaser, eu nunca me atentei para essa cena. Eu sempre pensava assim, essa cena é uma cena qualquer. Às vezes eu até achava que era uma continuação daquela cena da Rhaenyra jovem. Só que foi você, né, Sayuri, que chamou a minha atenção e falou, pode ser uma cena lá do funeral do Valério. E realmente, pessoal, porque são velas e é um lugar escuro e as velas se apagam. O que isso tem a ver? Nada, não quer dizer nada que as velas se apagam. Mas pelo fato de ter velas ali, ser um local fechado, um local mais escuro, a gente assemelha com aquela cena do crânio. Porque faz sentido. Faz sentido ser uma cena seguinte àquela. Será que esse jato de vento que faz as velas se apagarem pode ser uma respiração de um dragão? Sim, não sei. Verdade, sim, pode ser um dragão fazendo tipo e apagando, né? Uhum. Sim, exatamente. Pode ser. Então, a gente não sabe muito bem o que pensar, né, dessas cenas. Mas, nossa, veio muitas teorias na cabeça da gente. Sim, eu acho que faz muito sentido isso. Na próxima cena, nós já podemos ver o Daemon, né, com a armadura, lutando contra o cavaleiro Criston Cole, usando a espada Dark Sister. E o elmo com asas de dragões e escamas na armadura.
Essa cena em específico, nossa senhora, foi uma das melhores pra mim, porque eu sou meio que fanático por essas armaduras, por esses detalhes que elas têm. Eu acho muito interessante. Sim, essa cena é muito interessante. E eu também, eu sou fanático desses torneios, justas, combates corpo a corpo, toda essa questão de dois cavaleiros lutando, né, e espadas e tudo. Nossa, eu amo tudo isso. Eu só não amo mais do que os dragões, né, mas eu adoro essa parte. E o Daemon, a armadura dele tá impecável. Nossa, como você falou do elmo com as asas de dragões e a escama na armadura, e também você tinha falado lá no começo daquele cabelo vermelho, né, que desce do elmo. Realmente tá muito bem detalhado e muito interessante essa armadura dele. E ali ele tá lutando com o Criston Cole, né? Um cavaleiro ali, naquele momento um jovem cavaleiro, que depois, mais pra frente, ele vai ser importante, assim, importante entre aspas, na história. Ele vai fazer algumas coisinhas lá e tal, então já é legal que dá pra gente ver um pouquinho dele. E o fato, talvez um dos pontos mais importantes dessa cena é a Dark Sister, a espada que o Daemon tá usando, que a tradução é Irmã Sombria, que é a espada da Visenya Targaryen, irmã do Conquistador, que é a outra espada ancestral dos Targaryen. Então é muito legal que a gente vai ter as duas espadas em House of the Dragon. E um dos pontos altos aí desse teaser são os Velaryon. Finalmente a gente teve ali a visão completa dos Velaryons, o Corlys, o Laenor e a Rhaenys. Finalmente a gente teve a Rhaenys, que era uma Targaryen, né? Na verdade era Rhaenys Targaryen. Só que quando ela casou com o Corlys, aí virou Rhaenys Velaryon. E temos também ali naquela cena a Laena Velaryon, que é a filha do Corlys com a Rhaenys. E tanto a Laena quanto o Laenor, eles vão ter papéis importantes, né? Eles vão casar com pessoas importantes ali e tudo. Sem querer dar muito spoiler, mas eu vou falar que o Laenor, ele é homossexual, né? Ele vai ter um amante ali na série, vai ter todo um relacionamento, né? Que é uma coisa que a gente conhece muito bem lá de Game of Thrones, é uma coisa que já aconteceu. E nessa cena, dá pra gente meio que imaginar que pode ser o casamento dele, né? Sim, pode ser o casamento do Laenor, porque ele tá com uma roupa bem diferente, né, E da a roupa. família toda, no caso, ali, parece que eles estão entrando pra, pra um casamento mesmo. Ou algum banquete, não sei, mas Aham, e aquele banquete que é na sala do trono, a gente pode ver o trono de ferro ali no fundo, o rei, a rainha, muito provavelmente. E essa cena em si me lembrou muito as cenas de Harry Potter. As cenas que a gente vê o grande salão ali com os alunos e a mesa de professores e os alunos comendo. muito, Lembra? lembra muito. Ali a gente tem as mesas colocadas nas verticais e no fundo a gente tem a mesa na horizontal do rei, dos maiorais, né? Então me lembrou bastante. E também a questão da iluminação e da janela. Então me lembrou muito Harry Potter. Sem contar que não temos, né, banquete na sala do trono, porque em Game of Thrones nunca teve isso. Não, Se não me não. falha a memória. Mas, e essa cena, nossa, ficou muito, muito legal, assim, porque eles colocam o Trono de Ferro como importantíssimo, né? Não como em Game of Thrones não teve isso, na verdade. Sim, não teve.
E a Sala do Trono em House of the Dragon vai ser muito mais importante do que foi em Game of Thrones. Porque não vai ter só banquete, mas ela também vai ter outras decorações, né? Quadros na parede, estátuas, vai ter muitas coisas que a gente não teve em Game of Thrones. Porque a Sala do Trono em Game of Thrones foi como. Foi quase como o funeral do Dumbledore em Enigma do Príncipe. Foi, Sim. tipo, bem, bem ali deixado de lado. Só que em House of the Dragon vai ser bem mais presente, né? Porque tem muitas coisas ali referentes à Sala do Trono em si. E a Casa Velaryon, como a gente vê aí nessa cena, é uma casa muito nobre de Westeros. E eu acho que nessa época de House of the Dragon, a Casa Velaryon era considerada a casa mais rica de Westeros. Até mais rica do que os Lannister. E nessa cena dá pra ver isso, porque as roupas deles estão fantásticas. E a roupa que o Laenor tá usando, com aquele dourado e tudo, aquilo lá tá muito bonito. Então nessa cena dá pra ver que eles são bem ricos mesmo e que eles não poupam nada pra mostrar que são ricos, né? Eles ostentam tudo. Eu acho que também tem a parte dos detalhes, né, que já falaram, mas eu percebo agora como os detalhes são, tipo, importantes, tanto na parte dos cenários, das roupas, de tudo que tem ali, quanto na parte dos detalhes, até mesmo que eles colocam as cenas no trailer, né? Cada uma parece que vai, como a cena do Balerion, que aquelas velas e logo em seguida, um pouco mais pra frente, eles aparecem a vela de novo, como se eles quisessem mesmo que a gente já começasse a preparar tudo, já começar a ligar uns pontos um com o outro. E agora com os detalhes das roupas e essas coisas, eu acho muito interessante. Sei lá, eu acho muito interessante as cenas, as pessoas, assim, que mostra bastante. Parece que deixa o mundo mais vivo, sabe? Um pouco parece que cada detalhezinho foi feito por uma pessoa que realmente esteve no mundo, sabe? E isso deixa meio que, sei lá, dá uma sensação mais caramba, como se tivesse como imaginar se você estando lá dentro, sabe? Eu acho bem da hora isso daí. Muito, muito da hora. É como se a gente estivesse vivendo ali, né? Porque a gente vê aqueles detalhes e tudo muito real. E Coisa enriquece. que. Então, coisa que em Game of Thrones não teve tudo isso, né? Foi maravilhoso, tirando a última temporada, né? Mas parece que agora tá mais vivo. Sim, sim. Agora parece que a adaptação tá mais fiel, né? E realmente tá Exatamente. mais fiel. É, Eles estão dando coisas que Game of Thrones não adaptou. E, inclusive, o Trono de Ferro, né? Que a gente não vai falar agora, vai falar agorinha, mas é a principal coisa que mudou. Mas, realmente, essa questão dos detalhes enriquece muito a obra. A gente tem a sensação de que é uma adaptação verdadeira, uma adaptação legítima da história, porque tem os detalhes ali do mundo e é como se a gente estivesse ali, a gente soubesse tudo o que está acontecendo e como o Rap falou, quem faz a produção, o design de produção da série é como se eles estivessem presentes lá naquele momento, né? Como se eles soubessem cada detalhe, tudo que teve ali certinho. E isso é muito lindo mesmo. É uma das coisas que eu mais gosto de Game of Thrones. É uma das coisas que consagra aí Game of Thrones como uma série que, para mim, é a melhor de todos os tempos. Não só por essa questão de preocupar com os detalhes e roteiro e tudo, mas entre muitas outras coisas. Só que a questão do roteiro de Game of Thrones, né, é uma coisa que, assim, deixou a desejar no final. A sétima temporada já não foi tão boa, e a oitava, então, eu acho que então.
A oitava. Eu acho que vamos abrir um parênteses agora para falar um pouquinho daquele final, né? Porque tem muita gente que diz que House of the Dragon vai ser ruim porque o final de Game of Thrones foi. Que House vai ter um final ruim porque o final de GOT foi ruim. Que House tem a maldição de Game of Thrones. É. Eu acho Não, essas... a maldição foi embora. Sim, Espero. eu acho essas afirmações bem nada a ver, porque não é porque uma série teve um final ruim, teve um roteiro ruim, todo o final foi ruim ali de Game of Thrones. Não adianta dizer que foi bom, porque foi ruim. Não é porque o final foi ruim que House vai ser ruim, não existe isso. Ah, porque o antecessor foi ruim, então o sucessor vai ser pior ainda. Não, claro que não. Se fosse assim, então eu vou pegar como exemplo o Star Wars, Os Últimos Jedi. Os Últimos Jedi. Os Últimos Jedi foi o filme que os fãs odiaram. E o próximo filme, o sucessor, a Ascensão Skywalker, veio e corrigiu alguns erros do filme, mas foi o filme melhor, não foi o melhor Star Wars de todos, não foi todo mundo que amou aquele filme, só que ele foi melhor que Os Últimos Jedi. Então, é a mesma coisa com House of the Dragon. Game of Thrones cagou no final. Mas House of the Dragon pode consertar algumas coisas, não tudo, porque não tem como consertar, até porque é uma história que veio antes, mas pode consertar algumas coisas, principalmente na questão de detalhes, que a gente vê claramente no Trono de Ferro, né? Eles consertaram de vez aquele trono lá de Game of Thrones. Mas, falando do final de Game of Thrones em si, eu quero saber um pouco da opinião do Rap, porque ele foi uma pessoa que recém assistiu Game of Thrones, né? Ele é uma pessoa que conheceu esse universo há pouco tempo, então é como se o final tivesse aflorado na pele dele. Ele acabou de ver aquilo, então eu quero saber, Rap, o que você achou daquele final e de Game of Thrones como um todo? Na verdade, ele só assistiu porque eu insisti muito, mas ele não queria assistir a oitava temporada, não. Mas eu fiz ele assistir. Depois de tantas pessoas, de tantos, como eu posso dizer, tantas opiniões de pessoas assim que eu fui vendo enquanto eu tava assistindo Game of Thrones, que eu tava achando muito bom. Quando chegou na oitava temporada, falando que ia estragar tudo aquilo lá, nossa, a minha vontade de assistir caiu pra zero, assim. Eu assisti aquela última temporada, que eu tava com medo de fazer com que das minhas séries favoritas ficasse lá embaixo, de novo. De novo, não, né? Desculpa, mas eu obriguei ele a assistir, tá bom, gente? Mas foi legal eu ter assistido pra mim ter uma noção do que vocês sentiram na hora. Um pouquinho, né? Porque eu não fiquei esperando tanto tempo. Mas na oitava temporada, antes da oitava temporada, eu até tinha achado interessante a sétima, principalmente a sexta, que na sexta tem um dos episódios que eu mais gosto, se não um dos meus episódios favoritos de Game of Thrones inteiro, que é a Batalha dos Bastardos. Eu acabei vendo umas opiniões contrárias falando que teve umas partes que desse nono episódio que as pessoas que não teve muita consequência pelos atos inconsequentes do Jon, e não teve muitas consequências para isso, tipo ação e reação. Mas fora isso, eu achei muito interessante, achei muito legal aquela cena ao todo, assim, criada, toda a parte até aquele finalzinho. E foi uma das cenas também que me deram mais alívio no final, que foi quando o Ramsay foi derrubado naquela parte. Era como se estivesse na pele do Jon e quisesse dar todos aqueles socos que ele deu e mais um pouquinho, assim. Mas
Então, por isso foi uma das cenas que eu mais gostei, além de outras como a do Odor também, foi muito impactante pra mim também. Mas passando por isso daí, a sétima eu achei legal, não teve um dos meus episódios favoritos, mas achei legal, eu tava realmente não conseguia imaginar como que isso ia causar, tipo, como isso iria cair lá pra baixo, lá onde todo mundo dizia. Então, quando chegou na 8ª temporada, eu já tava me preparando já, então eu não fiquei tão chocado quanto pessoas que nunca tiveram nenhuma que só esperaram pra chegar na hora e assistir direto, assim, quando lançou. Expectativa, né? Muita expectativa, né? E a minha expectativa Muitas tava teorias. minha expectativa tava baixa já. Então, quando eles fizeram a parte da Daenerys colocando fogo em tudo, eu fiquei decepcionado, mas eu fiquei tipo, pelo menos eu me preparei pra isso. E eu achei que, tipo, muitas das partes que ela não queria se tornar o pai dela, tipo, a jornada inteira dela, ela tinha noção do que o pai dela fez e que não queria se tornar o que ele, né, fez, como ele, eles meio que só fizeram, tipo, dane-se, ela vai ser igual, sabe? Por causa de, sei lá, sangue. Então eu fiquei meio decepcionado, mesmo assim, mesmo assistindo já com a expectativa baixa. Mas foi isso que pra mim Game of Thrones da temporada 8 foi uma das partes mais Tem uma parte que você amou da 8ª. Esquente sua rainha. Nossa senhora. Eu achei essa parte meio... Eu fiquei com vergonha, pra falar a verdade. Eu fiquei com vergonha daquela parte. Tinha umas partes do início de Game of Thrones que eu tinha ficado com vergonha. Mas O esquente sua rainha. nas primeiras temporadas eu não tava muito preparado pro que viria no Game of Thrones. Eu tava vendo meio que... Eu não tinha visto nem spoiler, além de que a 8ª temporada era ruim, de Game of Thrones. Então, pra mim, era novo tudo que ia acontecer ali. Então, quando vieram aquelas cenas mais picantes, né? Eu fiquei com um pouquinho de vergonha, mas depois eu fui já acostumando já com as cenas, então eu nem ligava muito. Mas chegando pra aquela parte, por algum motivo, aquela fala em específico me deixou com muita vergonha. Não sei, parece que não é a cara dela. Você não é o único, não. Não é o único. Parece que não era a cara dela de falar aquilo, sabe? E era uma coisa tão simples assim, mas tipo, que nem os detalhes, né? Detalhes que são... Até nas falas dos personagens colocavam detalhes, mas nessa parte foi um detalhe ruim. Não precisava ter essa partezinha dela falando exatamente essas palavras. E eu fiquei meio... não sei. Vergonha mesmo. E com mais vergonha do que provavelmente eu senti na primeira temporada, nos primeiros episódios que eu vi. Não precisava mesmo. E só acrescentando uma coisa a essa parte, que você falou que não condizia com a Daenerys falar aquilo, também não condizia com ela colocar o Jon Snow pra montar em um dragão. Meu Deus, eu fiquei muito bravo com aquela cena. Uma cena de como treinar seu dragão, igualzinho. Sim, como treinar seu dragão. E assim, apesar do Jon Snow ser um Targaryen, ninguém sabia que ele era Targaryen naquele momento. Não tinha sido revelado. Não tinha sido... Foi ali no primeiro episódio. Então nem o Jon sabia que ele era Targaryen. Mas mesmo assim, a Daenerys estava lá toda sorridente, toda apaixonada, bobinha. Apaixonadinha. E nada daquela mulher forte, né? Era assim, amor, vem cá, monta no meu dragão. Tipo, não faz sentido. Não faz Vamos sentido. brincar de pega-pega de dragão. Nossa, nada a ver. Os Targaryens são completamente egoístas. Egoístas no sentido de que eles não aceitam que outras pessoas montem os dragões. E nem os dragões. Quando o dragão recebe um dono,
né, quando algum Targaryen vai lá e reivindica o dragão para ele, o dragão não aceita ninguém. Não aceita ninguém que não seja o dono dele montar. Tanto é que nos livros de Game of Thrones e Fogo e Sangue também, muitas pessoas que vão tentar montar os dragões são mortos, né? Os dragões queimam, comem, faz um monte de coisa. Então eu fiquei assim, eu não acredito que isso está acontecendo. Para mim, aquele foi um dos primeiros pontos da 8ª temporada que já deu merda. Que foi uma porcaria. Outra coisa também que eu também percebi, né, que agora que vocês falaram, foi que a Daenerys, ela meio que foi. Ela é mãe daqueles dragões, então ela foi cuidando deles até eles crescerem pra ela, tipo. Ela já tinha um laço bem grande com eles pra ela conseguir montar, né, nos dragões. Já o Jon, naquela parte, eu só achei engraçado, só porque ele só. Foi que nem como treinar seu dragão mesmo. Ele só se aproximou e os dragões aceitaram assim, pode voltar em mim, vai, eu deixo. Já outra coisa que também me deixou meio... Sei lá, uma coisa que me deixou meio incomodado foi numa parte do final do Rei da Noite, porque ele parecia uma pessoa tão forte, tão poderosa que foi mostrado pra gente, foi montado tudo isso daí, que o Rei da Noite era meio que... Era quase invencível, mesmo de frente, assim, sem aquele exército, parecia que ele não dependia só do exército, sabe? O cara era montado como se fosse muito forte mesmo. Só que é interessante como no final a Arya só pulou por trás e o cara não fez nada. Ele só pegou ela pelo pescoço e ela jogou a adaga pra baixo e acertou ele. E ele nem reagiu. Ele nem sequer reagiu. Ele só caiu e morreu. Sim. Eu fiquei meio... Caraca, ele nem lutou, sabe? Eu pensei que... Minha expectativa, mesmo pra 8ª temporada, era que pelo menos houvesse uma luta, né? Algum combate, assim... do Rei da Noite, porque não é possível que eles tenham colocado que o Rei da Noite era tão forte assim pra no final ele ser enganado pela adaga caindo assim e acertar o abdômen dele e ele desintegrar, assim, quebrar, despedaçar. Foi broxante a morte dele. Ele poderia morrer de outras formas, piores. Nossa, tinha muitas formas, cara. Tinha as profecias do Azor Ahai, do príncipe que foi prometido. E lá na 7ª temporada, tinha uma cena da Melisandre falando, né, da profecia lá do príncipe que foi prometido. E aí a Melisandre vai falar, não é príncipe, pode ser princesa também. E aí tinha todo aquele negócio que a Daenerys era a tal Azor Ahai, a tal princesa que foi prometida. E aí a gente já começou a especular essas coisas. A Daenerys vai matar o Rei da Noite, o Jon Snow junto com a Daenerys, talvez. Mas não. Uma menininha matou ele com uma faquinha. Nossa. E essa faca aparece no trailer. No teaser, na verdade, né? Ela está lá. E o que me deu gatilho foi quando ela apareceu, né? Sim, a adaga que a Arya usou para matar o Rei da Noite tá lá. Ela aparece na mão de ninguém mais, ninguém menos do que a Alicent Hightower, a filha da mão do rei, que promete ser a nova Cersei. Ou até pior, viu? Eu acho que vai ser pior. Mas o interessante dessa cena é que a gente vê ela correndo ali com a adaga na mão, né? Ela tá consternada, ela tá toda descabelada e no rosto dela a gente pode ver que ela tá assustada com alguma coisa e com raiva pra também. ver o pavor, né? O que pode estar acontecendo nessa cena? Tem uma coisa em específico que acontece na história que muito, muito, muito provavelmente é essa cena. Mas, assim, é um spoiler, então eu não vou falar. Eu vou deixar quieto. Eu não vou falar porque vocês
2 não conhecem a história, então poderia estragar a experiência de vocês vendo a série. Mas é uma cena assim que condiz com o que acontece, né? Toda essa consternação dela, todo esse desespero, essa raiva, condiz muito, bastante. E outro detalhe importante dessa cena é que no fundo, ali no fundo embaçado, a gente vê 2 cavaleiros da Guarda Real, que é o Harold Westerling, que é o Lorde Comandante, e o Criston Cole, que é aquele jovem cavaleiro que estava lutando com o Daemon lá naquela cena do torneio. Dessa vez, ele aparece como um cavaleiro da Guarda Real. A próxima cena é a cena de um torneio que parece ser a continuação também daquela outra cena que eu falei das armaduras, que eu achei bem interessante. E nessa cena a gente consegue ver também a bandeira dos Stark, né? Rhaenyra e Alicent Hightower sentadas lado a lado. E umas outras bandeiras também. Sim, a gente vê o lobinho ali dos Stark, né, como uma referência aos fãs dos Stark. Eu, particularmente, não sou fã de Stark. Minha casa é Targaryen. Mas é legal ver ali o lobinho de Winterfell. É O legal fazer uma... da casa dos Starks. Principalmente por causa do lobo ali na bandeira, eu acho bem, bem legal. E também neve, né? Neve cara, que eu sempre quis ver neve. Mas eu gosto também do clima, assim, do lugar, daquelas capas que eles usam, assim, na hora da luta também, que eles também usam, sabe? Provavelmente é por causa do frio. Nossa, Sim. eu acho interessante também. Além das armaduras de Kingsland, eu também gosto do jeito que eles lutam na casa Stark também. Eu acho bem interessante. É bem interessante mesmo. E interessante também é a Rhaenyra e a Alicent, que estão ali sentadas lado a lado, né? A gente imagina que é as duas, porque pelo cabelo branco e com coque lá, a gente acha que é a Rhaenyra. Achamos que é isso, né? Então fica aí. O tease, na verdade, deixou muitas teorias na nossa cabeça, né? Então, nós gostamos de falar passo a passo e o trailer em si tem muitas cenas, claro, é uma diferente da outra, mas nós ainda pensamos assim, pode ser a continuação daquela cena lá, então pode Sim, ser as sim. duas, sim, ali sentadas. Uhum. E outra personagem que apareceu nesse teaser, foi bem rapidinho mesmo, deu pra ver só o rosto dela, é a Mysaria, que é amante do Daemon Targaryen. Ela é uma personagem que muita gente estava esperando que fosse cortada, mas ela não foi cortada, ela tá lá. E o próximo personagem que a gente vê ali no finalzinho do teaser, antes de aparecer a questão principal que a gente vai entrar agora, é o Laenor Velaryon, que tá ali lutando com alguém. E a última cena do teaser, que é a cena que mais deu o que falar, né, que é onde a gente vai começar a falar dela agora, é a cena do Trono de Ferro. E o Trono de Ferro tá diferente, né? Aliás, o Trono de Ferro não, o novo Trono de Ferro. Porque é um novo trono, né? Não é o mesmo trono de Game of Thrones. Não é. Ali ele tá. Nossa, ele tá perfeito, tá lindo. Sim, e a gente pode até chamar de o novo e verdadeiro Trono de Ferro, porque esse trono, ele tá mais fiel, ele tá mais condizente com o Trono de Ferro dos livros. Porque nos livros o Trono de Ferro é gigantesco, ele é monstruoso, ele tem metros de altura, tem uma escada muito grande e é todo feito de espadas. E a escada do livro é mais íngreme, né? Tipo, nossa, é muito. Sim, é bem assim, apertadinho, né? Sim.
faz parte do trono, né? Não igual em Game of Thrones, que ele tá só em cima de um altar. Sim, ela altar, né? A escada é parte do trono. E em Game of Thrones e House of the Dragon também não é, mas assim, em Game of Thrones, o Trono de Ferro era uma poltrona. Um lugar quentinho que a pessoa podia sentar e ficar lá sentado horas e horas. E o Trono de Ferro é um trono super desconfortável. Tem muitos relatos de reis que achavam que não conseguiam ficar sentados no Trono de Ferro, não conseguiam ficar muito tempo sentados porque era desconfortável, machucava, né? Tem a questão das espadas também, as pontas, que muita gente já se cortou naquele Trono de Ferro. E dessa vez em House of the Dragon temos um Trono de Ferro não fiel 100% aos livros, mas ele tá bem melhor do que o Trono de Ferro de Game of Thrones. A gente consegue ver as espadas ali do lado e ele tá maior também, né? As espadas não tá ali enfileiradinhas corretamente, geometricamente igual era. Dessa vez elas estão de qualquer jeito ali, então, como deve ser. Tipo, imperfeição, né? Dá pra ver as imperfeições, assim. Ele tá muito, muito legal. Ele tá maravilhoso. Nossa, esse Trono de Ferro tá maravilhoso. Sim, muito maravilhoso. O Trono de Ferro no livro é descrito como aterrorizante, apavorante. Quem vê o Trono de Ferro fica com medo, que é alguma coisa... É um assento imponente, né? Não é só o assento de um rei, mas pela sua forma mesmo. Ele é aterrorizante, ele provoca medo nas pessoas. E o trono de House of the Dragon tá muito mais apavorante do que o trono de Game of Thrones, né? Isso tá visível. As 1000 espadas. Sim, as mil espadas do inimigo do Aegon ali forjadas no Trono de Ferro, agora que parece 1000 espadas, né? Porque em Game of Thrones ali parecia que eram 100 espadas, ou até menos. E dá pra ver também ali nos detalhes, as espadas estão nos degraus, né? Tipo, tortas ou parece que derretidas. Ela tá perfeita. Muito perfeito. As espadas estão todas retorcidas, né? Tem espada, sim, uma maior do que a outra, mais grossa do que a outra. E lá em Game of Thrones era tudo igual, era perfeitinho o trono. Então, dessa vez tá bem melhor, tá muito lindo. Eu curti bastante, amei esse novo Trono de Ferro. E, assim, o Trono de Ferro tá de volta aí, né? Como símbolo maioral da série. Esperamos que ele seja bem aproveitado na série, né? Que seja bem feito. E em Game of Thrones tivemos aquela cena do Drogon queimando o Trono de Ferro. Eu achei meio aqui no final, tipo assim, destruiu o Trono de Ferro, mas continuou o rei, então, tipo, foi a mesma coisa de não ter destruído. Falando dessa parte final do Trono de Ferro, caraca, a primeira coisa que já me vem na mente é a morte da Cersei e do Jaime, que nossa senhora. Eles quiseram muito fazer aquilo lá como se fosse algo muito impactante, tipo, meu Deus do céu, olha eles juntinhos assim, mas caraca, tanta coisa, tantos jeitos de morrer, eles foram morrer justo desse jeito, tipo, caiu tudo assim, tudo que tava acontecendo caiu neles. Deu uma parede. Uma parede. A parede caiu neles e acabou, assim, não tem essa coisa. E... cara, nossa senhora, naquela parte eu tinha partes da 8ª temporada que como eu já tava esperando algo meio, sabe, já sei que vai acontecer alguma coisa ruim, sabe, alguma coisa que não vai me agradar muito. Então, ao invés de eu ficar decepcionado, quer dizer, eu ficava decepcionado, mas ao invés de eu ficar triste ou bravo, eu só começava a rir de umas partezinhas. Porque... De tão ruim, porque eu não conseguia, ficar na minha cabeça como que eles pensaram em fazer isso, sabe? Como que eles chegaram nessa conclusão?
Então eu ficava rindo naquela parte só. E só que uma parte que eu não ri, eu achei até que pelo andar da 8ª temporada, uma coisa que eu acho que Ponto positivo? é um ponto que eu não achei tão ruim assim, foi da parte onde que o Montanha e o coisa se e o esqueci agora. Cão, né? Cão. Nossa, cão. Que o Montanha e o Cão eles se enfrentaram. Tipo, eu só tava torcendo pra eles se encontrarem logo. Então essa parte foi a única parte pra mim que eu olhei e falei, caraca, finalmente alguma coisa, sei lá, alguma coisa que eu tava esperando, sabe, acontecer. Porque eu tava esperando isso acontecer e chegando lá, finalmente, né? Finalmente aconteceu. Então pra mim foi um dos pequenos pontos que eu achei, tipo, finalmente, basicamente. A única coisa que eu falei foi finalmente. Nossa, finalmente isso aconteceu. Essa parte foi muito assim, o Clay Game Bowl. Todo mundo tava esperando há muito tempo isso, os dois se encontrarem. E realmente é um dos únicos pontos positivos da última temporada. Uhum. E o ponto dessa morte é o fogo, né? Ele vai matar o irmão, porque o irmão não morria nunca. Porque, ele virou um zumbi. Então, pra ele morrer de vez, ele enfrentou o próprio medo, né? Então foi um ponto positivo, na verdade, se você pensar. Ele enfrentou o próprio medo, que era fogo, e acabou se jogando com ele. Matou o irmão que jogou ele no fogo, né? Então, essa foi uma das partes positivas que eu achei do Game of Thrones da temporada 8. São poucas as que eu consigo lembrar que são boas, né? E essa foi uma delas. Mas já o resto, daí já não posso dizer a mesma coisa, sabe? Tipo, a parte onde que a Daenerys morre, é meio complicado dizer o que eu senti na hora. Só fiquei... Acho que nessas partes que eu não acreditava que isso estava acontecendo, eu ria, né? Eu só ficava incrédulo, sabe? Só que eu não tinha outra reação além de rir quando alguma coisa, tipo, tão bizarra, sabe? Tão... Caraca, como assim, sabe? Eu ficava confuso e achava engraçado de alguma forma, enquanto minha irmã tava quase se jogando no negócio, na TV. Então... foi isso. No final só achei meio... Caraca, hein? Vai ter uma segunda parte da 8ª temporada onde eles vão fazer de novo. Isso que eu fiquei perguntando. Então, essa parte da Daenerys, da morte dela, né? Que, a gente não vai comentar mais aqui, porque a gente já falou sobre isso e temos um episódio também do Daorcast que eu e a Sayuri a gente já falou sobre o final. A gente ficou 1h30 falando sobre o final de Game of Thrones. Então, se você quiser ouvir, vai estar linkado na descrição e no card. Então, vai lá ouvir esse episódio também. Mas a única coisa que eu quero comentar da morte da Daenerys é que a gente assistiu o episódio juntos, né, Sayuri? Sim. E a gente já tinha visto as coisas que tinham vazado. Vazou uma semana antes o que ia acontecer no último episódio. Então a gente já tinha lido, né? A gente já estava tão chateado com o que estava acontecendo que... foda-se, vamos ler, não importa mais. Então a gente já sabia o que ia acontecer. E quando teve aquela conversa do Tyrion com o Jon Snow, quando o Jon Snow enfiou o faquinha na Daenerys, a minha reação também foi ficar rindo, sabe? Eu ri de sarcasmo, de ironia, porque eu já sabia que aquilo ia acontecer. E sabe quando você... eu não sei se isso é uma sensação que alguém já teve assistindo alguma coisa, mas sabe quando você está vendo alguma coisa, mas você sabe que aquilo não é real, que aquilo é falso,
Ou que Uhum. um dia Foi vai a ser, temporada inteira, sim, na verdade, né? que aquilo um dia vai ser substituído por alguma coisa que seja verdadeiro. Foi a Caraca. sensação que eu tive quando eu assisti aquele final. E rolou petição para refazer a última temporada, teve um monte de coisa. E assim, eu quero, não vou falar que eu quero, porque eu quero sim que quando sair os livros, quando tiver um final de verdade para a série, eu quero que eles refaçam a oitava temporada. Não custa nada. Game of Thrones é a galinha dos ovos de ouro da HBO. Então não custa nada para eles refazerem a última temporada. E eu espero muito que isso aconteça quando tiver o final dos livros. Essa sensação que você disse foi uma sensação pra mim, foi na temporada inteira, como a Sayuri disse também, porque foi, caraca, foi uma coisa que até na primeira parte que eu já não gostei, eu já comecei a pensar, tipo, eu não me senti tão ruim, porque eu sempre coloquei na minha cabeça, isso daqui vai ser substituído algum dia, né? Porque pelo É, você não levou a sério, né? eu não levei a sério, eu fiquei só assistindo como se fosse. Teve parte que eu até. Eu não lembro exatamente da parte, mas eu até comentei com a minha irmã que. Cara, que isso daqui é fanfic, sabe? Tem uma parte que eu até falei isso. Que. Tipo, eu só achei como se aquilo fosse algo que vai ser. Tá, vai ser temporário. Isso daqui só é meio que um rascunho, Uhum. daí depois vai virar alguma Vai coisa de melhorar. verdade. Vai vir o Game of Thrones de verdade. Sim, exatamente. Foi essa sensação que eu tive e que todo mundo teve, né, na verdade. Até hoje eu não vi, de verdade, eu não vi uma única pessoa falar, eu gostei do final de Game of Thrones. Eu não Eu vi. também não vi. Todo mundo reclama. E com razão, né, pessoal? Porque não tem como gostar daquele final, porque foi muito mal desenvolvido. E a temporada foi uma coisa rápida. Eles simplesmente quiseram acabar logo. Então eles meio que não se importaram. Eles falaram: vamos fazer de qualquer jeito, vamos terminar logo e pronto. E é isso. A última porque temporada. o autor também deixou na mão dos caras, tá? Que eu nem gosto deles, de falar deles. Mas ele simplesmente deixou na mão deles, né? Mas em House of the Dragon ele vai estar ali presente, né? Então isso vai ser uma coisa boa. Sim, é uma coisa que eu queria falar. Eu até ia falar sobre isso. E puxando uma coisa que o Rap tinha falado lá dos episódios favoritos dele, que um dos episódios foi a Batalha dos Bastardos. O diretor de House of the Dragon, um dos diretores, porque House of the Dragon, a primeira temporada vai ter 4 diretores, mas o diretor principal, que vai dirigir o primeiro episódio e alguns outros episódios, é o Miguel Sapochnik, que ele dirigiu o 8º episódio da 5ª temporada, que foi o Hard Home, que foi aquele primeiro episódio que apareceu o Rei da Noite, que aparecem os cavalos lá nas montanhas, e que aí o Rei da Noite levanta os braços assim, todo mundo começa a reviver. Ele dirigiu também a Batalha dos Bastardos, ele dirigiu aquele episódio que para mim foi maravilhoso também, não só a batalha, mas naquele episódio também a gente teve a Batalha de Meereen, que foi aquela cena que os escravistas chegam lá em Meereen e falam para Daenerys que ela tem que sair de lá, que não sei o que. E aquela é a primeira vez que os 3 dragões atacam juntos, né? Eles queimam os navios ali. Aquela cena é muito linda. E o último episódio da 6ª temporada, que foi a explosão lá do septo de Baelor, Cersei explodiu todo mundo, e a Daenerys foi para Westeros. Eu acho aquela cena final dela navegando e os dragões voando, eu acho maravilhosa. E o Miguel também dirigiu na 8ª temporada a Batalha de Winterfell, o episódio Longa Noite, que apesar de como o roteiro se desenrolou,
a direção do episódio foi muito boa. E o The Bells também, que é o penúltimo episódio, que é o episódio que a Daenerys queima a cidade inteira. Que, de novo, o roteiro não é bom, mas a direção é perfeita. E toda aquela cena do Drogon queimando as muralhas, queimando os exércitos e os homens da Daenerys lutando com todo mundo, aquilo foi muito lindo de se ver. Então eu tô muito feliz que o Miguel vai voltar em House of the Dragon, porque ele é um diretor que foi muito renomado em Game of Thrones. Ele dirigiu os melhores episódios, de longe os melhores da série. E em House of the Dragon, com certeza, a gente vai ter uma batalha dirigida por ele. E eu espero que seja com muitos dragões. E falando no autor do livro, temos, como eu posso dizer, o rap tem uma novidade pra falar. Falando no autor, né? Falando nele, eu percebi que esses dias eu tava jogando um jogo chamado Dark Souls. Uns dos meus amigos me recomendaram esse jogo e eu só comecei a jogar e eu comecei a gostar bastante dele. E eu percebi que eu não vi se era o diretor de todos os Dark Souls, mas sim que vai sair um jogo também do mesmo criador, Hidetaka Miyazaki, do Dark Souls 1, e outro jogo que eu também estava planejando jogar, chamado Bloodborne, que são jogos ótimos, junto com o George R.R. Martin, que também é do escritor do Game of Thrones. Autor Do Game of Thrones. Eles estão fazendo Elden Ring, que é um jogo que é do mesmo, aparentemente é do mesmo estilo de Dark Souls, e que eu tô bem ansioso pra saber, porque pelo que eu vi em Game of Thrones, né, assisti tanto Game of Thrones com essa intenção também, que o George ele é muito bom em fazer em história, sabe? E Dark Souls também tem uma forma muito boa de apresentar a história para os jogadores, para as pessoas que estão vendo, né? Então, eu tô bem ansioso para saber o que ele vai fazer naquela parte. E bom, eu assisti Game of Thrones e eu gostei bastante. É uma das minhas séries favoritas, se não for a minha série favorita. E com ele participando dessa parte da história desse novo jogo Elden Ring aí, caraca, eu tô bem ansioso. Eu quero muito, muito ver o que vai sair disso. E em House of the Dragon também a gente não vai ter os D&D, né? Que é graças a Deus que a gente não vai ter. A gente não vai ter aqueles malditos que acabaram ali com Game of Thrones, que fizeram Essas capivaras. E os produtores de House of the Dragon vai ser o diretor que eu já falei, o Miguel Sapochnik, e o Ryan Condal, que é um roteirista. Ele foi roteirista em Game of Thrones, mas o Ryan, o diferencial dele é que ele é amigo pessoal, ele é amigo mesmo, de conversar igual a gente está conversando com o George R.R. Martin. Então ele já conhece o George, ele conhece o universo de Game of Thrones há muito tempo e ele é fã do universo de Game of Thrones. Então, como roteirista em House of the Dragon, a gente pode ter muita confiança que a série vai ser excelente na questão de roteiro, porque ela está sendo escrita por o fã real, não um D&D da vida que conheceu Game of Thrones quando pegou os direitos e falava que era fã, mas que não conhecia porra nenhuma. Eu acho que nem leu 5 livros, eu acho que eles nunca leram. Mas, com tudo isso dito, com toda essa análise do teaser, né, que ficou uma conversa bem longa, mas valeu a pena. Eu acho que valeu a pena conversar tudo isso. A gente estava planejando um episódio pequeno. Sei. Algumas ideias, mas acabou virando um episódio maior.
Mas tudo bem, a gente tem que comentar, pessoal. Game of Thrones, não tem como não falar. Não falar muito. E eu quero agradecer muito a você que ouviu esse episódio até aqui. Eu quero te parabenizar e te consagrar como cavaleiro, porque eu sou Targaryen e eu posso fazer isso, eu sou herdeiro do Trono de Ferro. Eu quero te consagrar como cavaleiro dos Sete Reinos por ter ficado com a gente até aqui. Muito obrigado, de coração. Muito obrigada por escutar até aqui, Doracasters, porque sem vocês nós não somos nada, né? E eu agradeço de coração. E eu quero agradecer também imensamente ao Rap, que dispôs do tempo dele para vir aqui conversar com a gente, contar um pouquinho da experiência com Game of Thrones e comentar com a gente o teaser de House of the Dragon. Claramente ele também tá ansioso para a série, né? Porque como ele falou, Game of Thrones foi uma série que marcou a vida dele, assim como marcou a de muita gente. Então, muito obrigado, Rap. Muito obrigado por terem me chamado também, que eu gostei de ficar aqui conversar com vocês e expor um pouquinho da minha opinião sobre o Game of Thrones e essa nova série aí que tá saindo, que eu realmente tô bastante ansioso pra saber e eu acho que eu vou assistir com a minha irmã, se ela... Claro, nós vamos assistir juntos. Se ela quiser esperar, né? Assiste juntos os episódios. Sim, eu tô bem ansioso pra essas duas obras que estão saindo, né? Tanto o jogo quanto essa série. E com certeza eu vou comprar o jogo e com certeza eu vou assistir a série com vocês. E muito obrigado por terem me chamado, eu gostei bastante da conversa que a gente teve, vocês são bem legais. E fazer podcast é legal, sim. Fiquei um pouco nervoso, mas depois já melhora, né? Sempre ficamos nervosos. Obrigada, Rap, pelo seu tempo aqui com a gente. E vocês conhecem a voz dele bastante, do nosso Da Hora Cast aí. Está começando agora o Da Hora Cast, a famosa voz. Famosa? Né, desde de muitos episódios. E antes de finalizar e despedir de vocês, eu quero pedir para você que ainda não segue o Da Hora Cast no Spotify, seguir a gente para você receber os novos episódios. E aqui no YouTube, eu quero pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber todos os vídeos que saírem. E também todos os episódios, porque o Da Hora Cast sai tanto no Spotify quanto no YouTube ao mesmo tempo. Então, não perde tempo, já se inscreve, ativa o sininho e deixa um like para ajudar na divulgação, porque ajuda bastante a gente. Então, muito obrigado a todos vocês e Valar Morgulhos. Valar Morgulhos. Valar Morgulhos. Capivara. Fique agora com Erros da Hora. O que eu tiro de conclusão dessa cena é que ali... Não, agora eu tô ouvindo. Tá. Johnny! Ai, meu Deus, eu vou... As pessoas. Por que tem gente 1h da manhã? Deixa eu ir lá nos erros, agora ele pegou tudo. Eu tô preparando já. Nossa. Ixi. Uhum. Johnny! Por que tá ouvindo? Ele deve estar escutando alguma coisa lá fora. E hoje temos um convidado. Errei. E hoje temos. E hoje. Agora vai. Já, velho. Fica nervosos. Nossa. Tá enrolando? Peraí que eu perdi agora. O que é pra falar? Tá. Vamos falar do teaser. Tá.
No episódio de hoje, vamos comentar o teaser de House of the Dragon, que a HBO pegou todo mundo de surpresa e revelou. Eu ia falar na semana passada, mas se a pessoa estiver ouvindo esse negócio lá em dezembro, não faz sentido. É. Tá, vou começar de novo. Volta tudo. Está começando agora o Da Hora Cast. What?